falando sobre alguns encontros de Jesus com pessoas, encontros esses relatados nos evangelhos, à medida que Jesus pregava, à medida que ele implantava o reino, ele também se encontrava com algumas pessoas. E nessa série de encontros, a gente tem visto a graça entrar em muitas histórias, histórias que pareciam aprisionadas. Algumas histórias aprisionadas pela dúvida, outras histórias aprisionadas pela religião, outra história a gente viu de uma mulher vazia, com sede da alma. Nós vimos domingo passado um homem paralítico, quando a sua ferida mais profunda não era a sua incapacidade física, mas o pecado que estava na sua vida. E hoje pela manhã nós vimos a história da graça que veio sobre um homem aprisionado pelas forças do mal. A grande verdade é que nessa série, irmãos, o que nós temos visto é que em cada encontro, Cristo ele não apenas alivia uma dor, ele não apenas traz a graça para tirar um problema externo e visível de cada uma dessas pessoas. Em cada um desses encontros, nós temos visto que Jesus revela quem ele realmente é na vida daqueles que ele encontra. Nós temos visto nessa série que Jesus chama a pessoa a confiar nele. E o texto que nós vamos ver hoje, irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo, nos leva a um sofrimento que talvez seja um sofrimento seu essa noite, ou talvez seja um sofrimento que todos nós conhecemos. É a angústia da espera, a angústia de esperar, principalmente quando nós estamos esperando numa situação em que cada minuto parece muito decisivo. Eu não sei quanto a você, mas para mim esperar é um grande desafio. Então, por favor, abra a sua Bíblia, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, o mesmo capítulo que nós lemos hoje pela manhã, porém, em um outro texto que segue, em outros dois encontros, além daquele homem endemoniado que Jesus encontra ali na região de Gerasa, ou de Gadara. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 21 a 43. Marcos 5, de 21 a 43, a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: A minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda,
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo ou sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que encontro maravilhoso, Senhor Jesus. Lemos a graça do Senhor, encontrando a miséria, encontrando a morte. E miséria e morte, dando lugar à palavra viva do Deus vivo, que traz vida àquele que crê. Nós cremos, outra vez mais, estamos aqui também, nesta noite, nesse lugar, num encontro com o Senhor. Muitos aqui vieram de vários lugares. Tantos aqui têm tantas histórias. Tantos aqui têm tantas circunstâncias, têm tantas enfermidades, têm tantas lutas, têm tantas provações, tribulações, têm tantas histórias, mas que nós sabemos, não são desconhecidas pelo Senhor. Nós cremos que nenhum encontro pode sair, ó Deus, a pessoa da Tua presença, sem receber a Tua bênção. E porque estamos na presença do Senhor, nos encontrando com o Senhor nessa noite, nós te pedimos: abençoa-nos, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja testemunhe para essa geração que o Filho de Deus vive e reina sobre a miséria e sobre a morte para sempre. Louvado seja o Teu glorioso nome. Amém. Imagine você numa situação onde você precisa sair para pedir socorro para o seu filho, adolescente, pré-adolescente, que está ferido mortalmente. E não precisa ser da área da saúde para saber que alguém que está ferido mortalmente, cada segundo é precioso. Cada segundo conta. É por isso, tantas vezes você está aí no trânsito, para lá ou para cá, e logo vê uma ambulância vindo com a sua sirene, com as suas luzes de sinalização, e logo você vê carro subindo na calçada, carro saindo para a direita, para a esquerda, abrindo passagem, porque cada segundo é precioso quando uma vida está à beira da morte. Mas imagine você tendo conseguido o auxílio de uma ambulância, dos bombeiros, do SAMU, de repente chega em casa, pega o seu filho ou sua filha, você entra ali, mas de repente você percebe que o motorista parou, e ele foi ajudar alguém que está na rua com o pneu furado do seu carro. Qual tamanho seria o seu desespero? Cada segundo conta. É urgente chegar na emergência, é urgente estar nas mãos dos médicos, mas de alguma maneira o motorista resolveu parar para ajudar alguém no caminho. Eu acredito que isso seria extremamente angustiante para você, como eu creio que seria também para mim. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus havia acabado de voltar
da região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Eram duas cidades ali na mesma região, de um lugar chamado Decápolis. E o texto nos diz que assim que ele desembarcou do outro lado do mar, ele havia atravessado, se encontrado com aquele endemoniado, agora ele havia sido expulso daquele país, voltado para o outro lado. E quando ele desembarca ali, diz que no meio da multidão aparece um homem chamado Jairo. Esse homem, a Bíblia nos diz, era um dos principais líderes religiosos daquele lugar, líder da sinagoga. O texto diz que de alguma forma desesperadora, esse homem abriu caminho entre a multidão. E quando ele chega até a presença de Jesus, o texto diz que ele prostrou-se aos seus pés e ele clama a Jesus. Ele suplica pela sua filhinha que estava morrendo. E Marcos é pontual em apenas dizer que Jesus foi com ele. Irmãos, enquanto Jesus está indo com esse homem, no meio do caminho, o texto diz que ele parou para ajudar uma mulher enferma. Para aquela mulher, aquela parada era muito significativa. A parada de Jesus diante daquela mulher, irmão, significava o fim de 12 anos de sofrimento. Mas por outro lado, aquela parada para esse pai em desespero, o Jairo, parecia uma demora insuportável. O texto diz que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chega a notícia dos serventes, dos servos daquele homem: a tua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Irmãos, aqui, intencionalmente, o evangelista Marcos, ele entrelaça duas histórias, de propósito. De maneira que são dois encontros num só propósito da graça, o que nós vemos aqui na narrativa desse texto. De um lado, nós temos uma menina de 12 anos de idade. No final da narrativa, o texto nos diz isso. Ela tinha 12 anos de idade. Uma menina cercada pelo amor do seu pai. Mas do outro lado nós temos uma mulher enferma, e a Bíblia diz que essa mulher sofria há quanto tempo? 12 anos também. 12 anos. Uma mulher anônima, uma mulher isolada. Por um lado, uma menina que tinha futuro, mas estava perdendo a vida. Por outro lado, uma mulher viva, mas que havia perdido o seu passado, o seu presente, havia perdido tudo. E nesse encontro que nós vemos é que Jesus acolhe ambas, tanto essa menina de 12 anos, quanto essa mulher que sofria há 12 anos. E a ideia central desse texto, irmãos, dessa narrativa, é que mesmo quando Jesus parece demorar, nós precisamos confiar nele. Porque nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma angústia escapa ao seu cuidado, e nem mesmo a morte, segundo esse texto, está além da autoridade da sua palavra. Eu não sei se você entrou aqui essa noite de alguma forma esperando alguma coisa, que você tem orado, que você tem buscado, que você tem clamado. Eu não sei se você entrou aqui essa noite de alguma forma angustiado ou angustiada de alma. Mas nesse encontro, entre a espera, o medo e a morte, Marcos nos apresenta 3 razões para nós continuarmos crendo, confiando em Jesus, apesar da aparente demora. 3 razões que essa palavra nos traz para continuarmos confiando em Jesus, apesar da aparente demora do seu socorro. A primeira razão que nos aparece aqui, irmãos, está dos versos 21 a 24. E aqui o texto nos mostra que a razão que nós temos é que Jesus acolhe a fé que chega de mãos vazias. Jesus acolhe a fé que chega de mãos vazias. Por favor, olhe na sua Bíblia esses versos. Marcos 5, a partir do verso 21. A Bíblia diz que esse homem, esse pai, Jairo, era um dos líderes da sinagoga. Então isso quer dizer que era um homem respeitado. Certamente um homem reconhecido na sociedade, influente, porque era assim naqueles dias. Esse homem, meus irmãos, como principal da sinagoga, ele ajudava a organizar o culto.
Ele ocupava um lugar de honra na comunidade religiosa. Mas esse texto também nos mostra uma coisa: nenhuma posição é capaz de manter o sofrimento do lado de fora de casa. Quando o sofrimento chega, ele chega para o patrão, para o empregado, para o rico, para o pobre, para o influente, para o anônimo. Quando chega o tempo da prova, nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma poupança é capaz de deter o sofrimento do lado de fora da casa. Diante da enfermidade da filha desse homem, os seus títulos, os seus contatos, a sua influência, os seus recursos perderam o poder. A única coisa que restava àquele homem era cair aos pés de Jesus, e é exatamente isso que ele faz. É interessante porque ele não chega até Jesus apresentando os seus méritos, apresentando o seu currículo, o seu cartão de visita. A única coisa que ele pede para Jesus é misericórdia. A filha dele está morrendo, tem misericórdia, Senhor. A fé desse homem, meus irmãos, ainda não compreende tudo sobre Jesus. Os servos desse homem chamam Jesus de professor, de mestre, não reconhece Jesus como filho de Deus, como Salvador. Mas esse homem sabia a quem recorrer. Ainda que ele não soubesse tudo sobre Jesus, ele sabia que Jesus podia ajudá-lo. E o texto diz simplesmente isso: Jesus foi com ele. Irmãos, antes de qualquer milagre, existe aqui uma verdade muito preciosa. Cristo jamais despreza quem chega à sua presença com o coração quebrantado. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos estão inclinados e a sua mão está estendida àquele que a ele clamar. De maneira, irmãos, que o lugar mais seguro para levar aquilo que nós não conseguimos resolver é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Talvez alguém tenha chegado a esse culto trazendo uma causa urgente. Talvez você tenha chegado aqui hoje trazendo uma enfermidade. Talvez você tenha chegado a esse encontro aqui hoje com Jesus, trazendo uma situação familiar, uma situação com o seu filho, com a sua filha. Talvez uma situação no seu casamento. Talvez uma notícia que tem roubado o seu sono. Talvez uma crise financeira, talvez uma incerteza profissional, talvez o desespero do desemprego. Deixa eu te falar uma coisa. Ter fé não é fingir que a sua dor é pequena. Não é isso. Ter fé, irmãos, é reconhecer que a dor é grande, mas é também levá-la a alguém maior do que a sua dor, maior do que a sua luta, maior do que o seu desespero, e esse alguém é Jesus. E foi isso que esse homem fez. O problema de Jairo, irmãos, não desapareceu quando ele se prostra na presença de Jesus. O problema de Jairo não acaba quando ele encontra Jesus. O problema de Jairo não termina quando ele começa a caminhar com Jesus. Mas daquele momento em diante, nós temos algo que é extremamente encorajador para nós. A partir daquele encontro, ele já não caminhava mais sozinho. Jesus estava com ele. E essa é a promessa que ele mesmo faz a nós nos seus evangelhos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, a fé começa quando nós paramos de exibir o que nós temos, ou quando nós paramos de exibir aquilo que nós somos, e colocamos aos pés de Cristo aquilo que nós não conseguimos controlar, aquilo que nós não conseguimos resolver. É assim que a fé verdadeira começa. Então a primeira razão para continuarmos confiando em Jesus é que Ele acolhe a fé que chega à sua presença de mãos vazias. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, diz o salmista. Mas a segunda razão, queridos, que nós temos para continuar confiando em Jesus, à luz desse texto,
Nós vamos encontrar aqui a partir do verso 25 até o 34. E a segunda razão é que a demora de Jesus nunca é indiferença, mas sempre é graça em ação. A aparente demora de Jesus nas nossas causas, em direção ao nosso socorro, nunca é indiferença da sua parte, mas sempre é graça em ação. O texto diz aqui, irmãos, que eles estão a caminho da casa de Jairo. Olha na sua Bíblia, você vai ver o verso 25 e seguintes. E enquanto eles estão a caminho da casa de Jairo, uma multidão apertava, comprimia, todo mundo tocava em Jesus, apertava ele, todo mundo queria estar perto. Mas diz o texto que veio uma mulher por trás dele, e essa mulher toca as suas vestes. Outro relato em outro evangelho vai dizer que ela toca na aba das suas vestes, prostrada no chão, por trás, anônima. E esse texto nos diz que havia 12 anos que essa mulher sofria com um problema, uma hemorragia. Eu penso que nós, homens, nunca vamos saber o que é o incômodo dessas nossas irmãs, as nossas esposas, filhas, nesse período mensal que todas passam por conta da biologia, esse período menstrual. Eu sei que incomoda, eu sei que é difícil, eu sei que nós pagamos o preço juntos por conta da TPM. Imaginem, irmãs, um ciclo menstrual incessante por 12 anos. 12 anos. Essa mulher estava terrivelmente enferma. Mas não era só enferma fisicamente, porque além da fraqueza física, nós sabemos que uma hemorragia provoca fraqueza, debilidade física. Além dos recursos consumidos, porque a Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus recursos com médicos, com tratamentos, nada havia resolvido. Havia um problema que essa mulher carregava no seu contexto cultural e religioso. De acordo com Levítico, capítulo 15, na lei cerimonial de Moisés, que essa mulher fazia parte enquanto judia, a mulher durante o período menstrual é considerada impura. Por isso ela deveria ficar afastada das demais pessoas, não podia ter contato social até cessar o seu ciclo dos 3, 4, 5 dias, até que ela voltasse ao convívio público. Essa mulher estava à margem da sociedade há 12 anos. Não somente não podia ter contato público com as pessoas, a lei cerimonial de Moisés em Levítico 15 diz que nesse período a mulher não podia prestar culto ao Senhor. Havia 12 anos que ela não podia adorar o Senhor na igreja, no templo daquela época. Essa mulher está destruída fisicamente, ela está destruída emocionalmente, ela está destruída socialmente e ela está destruída espiritualmente. O sofrimento dessa mulher, irmãos, invadia os seus relacionamentos, a vida comunitária, o culto. E talvez por isso mesmo ela chega anonimamente por trás. Talvez a esperança, na expectativa de ser curada sem ser notada. Porque se ela fosse vista ali no meio da multidão, ela corria sério risco. Ela não deveria estar ali. E ela foi até Jesus. E milagrosamente a Bíblia diz que naquele momento que ela toca em Jesus, o fluxo de sangue cessa imediatamente. E diz que naquela hora Jesus para. Ele está andando, ele está caminhando com Jairo, mas naquela hora ele para. Não é porque ele ignorava a necessidade daquela mulher. Ele não começa a procurar aquela mulher para expô-la, para humilhá-la. Não é isso que ele quer fazer. O que Jesus faz aqui, irmãos, é chamar essa mulher para fora do anonimato. Porque Jesus tem algo para essa mulher, mais do que essa mulher nesse momento já havia conseguido. Jesus quer dar para ela mais do que um corpo curado. E é por isso que ele diz assim: filha,
a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa mulher que vai até Jesus buscando cura para o seu fluxo, para essa hemorragia, para essa enfermidade, ela recebe mais do que cura física, ela tem um encontro com a graça, e nessa hora, Jesus concede a ela a salvação e a vida eterna. Porque Jesus vê fé nessa mulher. Mais tarde, Paulo vai falar sobre isso, e vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, essa mulher que chegou escondida à presença de Jesus, ela sai agora reconhecida. Essa mulher que chegou temendo a rejeição, ela recebe agora um nome de família. Aquela que estava fora da sociedade, não tinha marido mais, não tinha amigos mais, agora é chamada pelo próprio Deus de filha. Jesus restaura a sua saúde. Jesus restaura a sua dignidade. Jesus restaura a sua comunhão com Deus. Agora ela é filha. Aquela que por 12 anos esteve impedida de estar na presença de Deus, agora é chamada de filha de Deus. Mas tem um porém, irmãos. Enquanto Jesus está aqui restaurando uma filha, Jairo está angustiado, porque ele está temendo perder a filha dele também. Cada palavra trocada, cada interação de Jesus com essa mulher, parece um minuto a menos de vida daquela criança, daquela adolescente, parece um tempo desperdiçado. Jairo está aflito, Jairo está angustiado, ele sabe o estado de saúde da sua filha, ele sabe da gravidade, ele sabe que cada segundo conta, ele está angustiado. Então chega a notícia que Jairo jamais desejara receber. Os seus servos chegam e dizem para ele que a sua filhinha morreu. Da perspectiva de Jairo, irmãos, Jesus demorou demais. Da perspectiva de Jairo, Jesus jamais deveria ter parado ali para conversar com aquela mulher. Da perspectiva de Jairo, Jesus atrasou o milagre de curar sua filha. Mas, irmãos, na perspectiva de Jesus, nem a mulher era uma interrupção, nem a morte da filha de Jairo seria um obstáculo para ele. Jesus estava cuidando das duas histórias ao mesmo tempo. E aqui, irmãos, nós temos algo precioso para as nossas vidas. Porque nem sempre nós vamos compreender o que Cristo está fazendo enquanto nós estamos esperando a sua ação nas nossas vidas. Nem sempre nós vamos compreender porque aparentemente Jesus está demorando demais a responder a oração. Nem sempre nós vamos compreender porque aparentemente Jesus está demorando demais para mandar um milagre. Mas existe uma coisa, irmãos. A demora nunca vai significar abandono por parte de Jesus. A Bíblia mesmo diz que há tempo para todas as coisas. E Jesus sabia exatamente o que iria acontecer e exatamente o que ele iria fazer. Se ele chega à casa de Jairo a tempo, com aquela menina ainda enferma, e ele cura aquela menina, como curou aquela mulher, foi um milagre. Jesus, de alguma forma, de fato, ia ser notado como alguém diferente, alguém, de alguma forma, com poder sobrenatural. Mas, certamente, esse milagre provavelmente não consistiria naquele milagre que apontaria para aquilo mais tarde, que ele mesmo iria enfrentar. Aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Um ponto aqui, irmãos, é que esses milagres que nós estamos vendo nesses encontros,
não significa necessariamente que todo enfermo vai ser curado imediatamente quando Jesus assim vier e se encontrar com ele. Esse não é o ensino. Esses milagres que nós vemos aqui, registrados na palavra, são sinais do reino e são antecipações da restauração final, quando João vê em Apocalipse que naquele dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não haverá mais dor, nem choro, nem luto, nem morte, porque todas essas coisas já terão passado. Mas ainda hoje, irmãos, o nosso Senhor permanece presente, sábio e muito compassivo. Ainda hoje Ele vem ao encontro de pessoas angustiadas, de pessoas que necessitam do seu toque de cura, de pessoas que necessitam de salvação, de pessoas que necessitam de refrigério. E ainda hoje, se assim Ele aprover, Ele continua fazendo milagres todos os dias na vida de quem Ele mesmo quer. Então nós temos que continuar confiando em Jesus, porque Ele acolhe a fé que chega de mãos vazias, e porque a demora aparente nunca é indiferença da parte dEle, mas é sempre a graça em ação para, no tempo dEle, glorificar o nome dEle. A terceira e última razão que nós encontramos nesse texto, para continuarmos confiando em Jesus, irmãos, está do verso 35 até o final do bloco que nós lemos, o verso 43. E aqui nós aprendemos que quando o medo ou o desespero nos diz, acabou, Jesus nos diz, crê somente. Essa é a terceira razão pela qual nós temos que continuar crendo em Jesus. Quando o medo ou o desespero nos disser, acabou, agora não tem mais jeito, Jesus sempre vai nos dizer, apenas creia. Os mensageiros então chegam aqui para Jairo e dão a triste notícia. Jairo, a tua filha já morreu. Meus irmãos, para aqueles homens havia um limite para o poder de Jesus. De alguma forma eles entendiam aqui que Jesus podia ajudar os enfermos, mas eles não criam que Jesus pudesse fazer qualquer coisa por mortos. Mas Cristo, irmãos, não permite que a notícia governe o coração de Jairo. À medida que Jairo recebe aquela notícia, Marcos não diz a sua reação, mas imagine você, um pai angustiado, com a sua filha à beira da morte, e agora ele recebe a notícia que a filha morreu. Como ficou o coração desse homem? Como ficou a cabeça desse homem? Jesus chega para esse homem diante daquela notícia e não permite que ela governe o seu coração. E ele diz, não tema, Jairo, crê somente. Ora, irmãos, isso aqui não é uma ordem para negar a realidade. Jesus não está dizendo para Jairo não acreditar que a filha morreu. Sim, ele está crendo, ele sabe, a menina morreu. Mas essa ordem, irmãos, é para recusar que o medo ou o desespero tenham a palavra final na vida desse homem. Essa palavra continua sendo a mesma palavra para mim e para você. A última palavra das nossas vidas não pode ser o medo, não pode ser a dúvida, não pode ser a incerteza, não pode ser o desespero. A última palavra nas nossas vidas, irmãos, sempre será a palavra de Jesus. Já na casa, o texto diz que o choro tinha começado. Ele potencializa, diz que alguns já estavam pranteando. Isso quer dizer um choro desesperador. Jesus entra, ele fala que a menina só está dormindo. De alguma forma, não sei se os que estavam chorando, pranteando, ou alguém que estava ali só curiando a situação, começa a rir dele, zomba dele. Ele manda todo mundo sair, só o pai e a mãe entram naquela cena, só os seus discípulos mais próximos entram ali, Pedro, Tiago e João. Diz que ele toma a mão daquela menina morta, segura na sua mão, e ele fala com ela aqui em aramaico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, não sei se você sabia. Grande parte dela no Antigo Testamento é o hebraico. Há algumas partes dela numa língua que já morreu, uma língua morta chamada aramaico,
e o Novo Testamento em grego. Jesus fala com aquela menina na língua original ali, ou pelo menos naquela língua momentânea, além do grego que os judeus usavam. E ele diz, Talitá, cumi, que o próprio texto traz a tradução para nós, significa, menina, eu estou te mandando, levanta-te. Irmãos, a voz com que Jesus fala com essa menina não é uma voz rígida, não é uma voz incrédula, é a voz terna com que um pai desperta uma criança pela manhã. Acorda, filho, está na hora. Levanta, filha, já chegou o momento. É nessa expectativa que Jesus desperta essa menina. E aí nós vemos, irmãos, que diante de Jesus, nem mesmo a morte tem a palavra final. Não há outro Senhor, não há outro soberano, senão Jesus. E a Bíblia diz que naquela hora, a menina se levantou, ela começa a andar, e ele ordena que lhe deem de comer. Irmãos, o poder que vence a morte, não perdeu a delicadeza, nem mesmo para notar que a menina estava com fome. Existe algo aqui, irmãos, ainda muito mais profundo nessa cena. Pela lei de Moisés, lá de Levítico, a mulher impura do fluxo de sangue, ela transmitia impureza para quem tocasse nela. Por isso ela deveria se isolar durante os dias da sua menstruação. A mesma lei de Moisés também diz que se alguém tocasse em alguém morto, se alguém tocasse num cadáver, também se tornava cerimonialmente impuro. Quando a mulher toca Jesus, e quando Jesus toca a menina pela mão, a impureza não pode contaminá-lo. O que nós vemos aqui é um movimento de inversão. O que nós vemos aqui é a sua pureza alcançando a impureza. É a sua vida invadindo o lugar da morte que estava ali naquela cena, daquele quarto. Diante de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, a impureza dá lugar à pureza, a morte dá lugar à vida. É assim, meus irmãos, que o Evangelho nos alcança. É da mesma forma que a graça dele veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus não observa a nossa miséria à distância. Com esse texto nós aprendemos que ele se aproxima e ele toca aquilo que muitas vezes ninguém deseja tocar. Restaura aquilo que muitas vezes ninguém conseguiu restaurar. Traz vida diante daquilo que muitas vezes já se tornou morte na nossa existência. Da mesma forma, irmãos, a sua palavra ainda hoje chama pecadores mortos nos seus delitos e pecados para receber uma nova vida diante da sua graça que alcança a todos quantos nele crê. De maneira que quando tudo em nós diz não há mais esperança, a voz de Cristo continua ecoando ainda hoje nos nossos ouvidos. Apenas creia. Crê somente. Irmãos, com isso nós aprendemos que a morte, ela pode encerrar os recursos dos homens, mas ela não consegue encerrar a autoridade do Filho de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concluindo, irmãos, a reflexão nessa passagem, eu quero dizer para os irmãos que Marcos 5 aqui nos aponta para algo ainda maior do que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue e do que aconteceu com aquela menina de 12 anos de idade. A obra da cruz, irmãos, não foi apenas uma mulher impura tocando Jesus e sendo restaurada ou curada, e nem apenas uma menina morta cuja mão de Jesus tocou trazendo a vida.
Essas duas passagens apontam para a cruz, porque ali naquela cruz, o Filho de Deus assumiu sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha e a nossa morte. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nessa cena aqui, irmãos, parecia que Deus havia demorado. Parecia que a esperança ia ser sepultada junto com essa menina. Mas Jesus estava ali e bastou a sua palavra para que a ordem fosse restabelecida. Depois que tiraram Jesus daquela cruz e colocaram naquele túmulo, parecia que Deus estava derrotado. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, os apóstolos estão entristecidos, abatidos, desanimados, com medo. Parecia que a esperança havia sido sepultada com Jesus naquele túmulo. Mas os evangelhos registram, queridos, que ao terceiro dia o Pai levantou o Filho, de maneira que a cruz mostra que Deus pode estar realizando a sua obra mais profunda, justamente quando tudo parece perdido diante dos nossos olhos. Quando tudo parecia perdido diante dos olhos dos apóstolos, Jesus sepultado ali, já não havia mais esperança, já não havia mais expectativa. Deus levanta o seu Filho do mundo dos mortos e o faz ressurgir. Ao terceiro dia, ele vence a morte. E Deus nos lembra que quando tudo parece estar perdido aos nossos olhos, é justamente o momento quando Deus está proclamando aquilo que vai glorificar o nome dele nas nossas vidas. A ressurreição de Jesus, irmãos, declara que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo. Foi por isso que Jesus ressuscita essa menina. É por isso que Jesus ressuscita Lázaro. É por isso que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. É por isso que Jesus aponta para todos aqueles que estão caminhando com ele, que ali havia chegado alguém que é maior do que a própria morte. E é por isso que ao terceiro dia ele ressuscita, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Talvez a resposta esperada por você ainda não tenha chegado. Talvez o seu coração está aflito, você está angustiado, está inquieto, talvez você tenha perdido o sono, dormido tarde, acordado no meio da noite, talvez você tenha madrugado, talvez você esteja inquieto, tenha acordado com dor no corpo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Nós não podemos transformar a espera numa sentença contra o caráter de Deus. Toda espera tem um propósito na nossa vida. Olhe para a cruz. Ela está vazia. Ele já ressuscitou. O Cristo que entregou a própria vida por nós não se tornou indiferente depois de ressuscitar. Quando você não compreender os caminhos dele, os propósitos dele, quando parecer que ele não está ouvindo, que ele está distante, que ele está demorando, lembre-se de olhar para a cruz e descanse o seu coração. Quando o medo, quando o desespero quiser gritar no seu peito, ouça novamente a sua voz dizendo para você: não temas, crê somente. Não tenha medo, apenas creia. Meus irmãos, o que é que nós como igreja devemos fazer à luz dessa palavra? Eu penso que 3 circunstâncias são inevitáveis para nós. 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, irmãos, é aprender a esperar com fé. Esperar com confiança. Nós devemos orar com perseverança, sim. Nós devemos sustentar uns aos outros também.
Mas, sobretudo, irmãos, devemos recusar a ideia de que o silêncio de Deus significa ausência de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja espera firmada nas promessas, não na velocidade das respostas. Leva isso para a sua semana. A igreja espera firmada nas promessas, não na velocidade das respostas. Segunda coisa, nós devemos, irmãos, nos tornar uma comunidade que restaura a dignidade das pessoas. Jesus viu aquela mulher escondida, rejeitada, marginalizada, e chama ela de filha. Sempre foi o chamado, e sempre foi o papel da igreja em enxergar os feridos, acolhê-los, trazer para perto de si os envergonhados e abrir espaço para que ninguém sofra no anonimato. A igreja não é e nunca foi e nunca será um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pecadores, salvos somente pela graça do Senhor, que foram restaurados unicamente por conta da sua misericórdia. Nós temos que ser uma comunidade que restaura a dignidade daqueles que chegam feridos e machucados. Terceiro lugar, irmãos, nós devemos anunciar e encarnar a esperança da ressurreição diante da nossa geração. Diante da enfermidade, diante da dor, do sofrimento, do luto, você e eu, enquanto igreja do Senhor, não temos que oferecer frases vazias, frases de efeito, frases elaboradas. A Bíblia diz que é nosso papel chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por isso, com aqueles que choram, nós caminhamos com eles e proclamamos que por causa da cruz e do túmulo vazio, a morte foi vencida. E Cristo, irmãos, fará novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Essa é a razão da nossa fé.